Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Vamos trazer as notícias do esporte e repercutir uma terça-feira de 10 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Como destaque, o empate do nosso representante, o CRB, que permanece ainda nas primeiras colocações na classificação geral da competição, mesmo cedendo o empate para o Paraná Clube ontem aos 45 minutos no segundo tempo. E olha que foi um jogo para lá de movimentado, hein? Teve lance para tudo que é gosto e você daqui a pouquinho vai poder acompanhar o que de mais interessante aconteceu nesta partida do CRB. Vamos falar também dos jogos da Série A desta quarta-feira. A rodada que foi iniciada ontem e o Palmeiras, que segue muito bem na competição, acabou fazendo mais uma vítima. Desta vez, o América Mineiro foi derrotado pelo Verdão. E o que é melhor para os torcedores do Palmeiras, neste caso, Gabriel Jesus, 2 gols. Proposta de Barcelona, de Bayern de Munique, de Manchester United. E o menino não para de fazer gol. Por falar em menino, ontem também o CRB pôde ter se despedido aí na condição com o jogador Luigi, que está sendo pretendido por muitos clubes do futebol brasileiro e que pode até ser negociado para o exterior. Esses e outros assuntos você vai saber, como a preparação do CSA para o jogo contra o Ceará no próximo domingo e o Muricy, que volta a jogar pela Série D do Campeonato Brasileiro, além do Asa, nosso representante na Série C. Agora, no Canal Esportes, que está apenas começando, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, então me ajuda. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Pois é, estamos de volta com o Canal Esportes aqui pela TV Mar Canal 25, emissora da organização de Arnon de Melo, e nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse, é o maior conteúdo online do estado e lá você encontra toda a programação, ampla programação da TV Mar Canal 25. O nosso WhatsApp é o 981079872, 98107 9872, mande suas mensagens, seus áudios, seus vídeos, contato direto com a produção do programa, que tem o comando da Patrícia Barros. Agora pela manhã, Porlane Santos, Alaira Santa Rosa, Marcelo Nivaldo, todos os estagiários também preparados para poder te atender e dar um direcionamento naquela reivindicação que você precisa, naquele assunto que precisa também de atenção, de destaque e que nós vamos comprar essa briga por você. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar as manchetes da Gazeta nesta edição do Canal Esportes. E claro, você vai ficar bem informado a respeito das notícias dos nossos clubes nestas competições. Vamos trazer no programa de hoje, para começar aqui o programa, os resultados da Copa América do Centenário, que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha como foi os resultados de ontem, já que a primeira partida da semifinal foi realizada ontem entre a Argentina e a equipe dos Estados Unidos.
Vamos dar uma olhadinha nesses resultados e como ficou a situação de momento. Lembrando que nesta quarta-feira nós teremos um confronto entre Colômbia e Chile e os Estados Unidos acabou perdendo em casa, né? Para a Argentina pelo placar de 4-0. Messi, Lavezzi, Agüero, né? Todos eles fizeram gols da Argentina e aí a Argentina chega agora na final, vai ficar acompanhando aí quem será o seu adversário na finalíssima da competição, ou Colômbia ou Chile. Lembrando que as equipes da Argentina e do Chile, elas fizeram também o confronto da Copa América, né? E o Chile foi campeão no ano passado, e podem se enfrentar agora nesta Copa América do Centenário, que está sendo realizada nos Estados Unidos novamente. Então, a Argentina já está na final da competição. Grande campanha da Argentina. Detalhe é que o outro jogo acontece nesta quarta-feira, a Colômbia jogando contra o Chile para poder ser apresentada aí a final da competição, né? Argentina versus Colômbia ou Argentina versus Chile. Essa vai ser a conjectura, né, da final da Copa América Centenária que está sendo realizada nos Estados Unidos, tá certo? Então, ontem a Argentina teve essa bela participação do Messi, que é um jogador diferenciado, não é um atleta comum, né, é um jogador acima de uma média, e todos nós sabemos que o Messi merece essa atenção e essas considerações. Lembrando que nós teremos também a disputa do terceiro e do quarto lugar. Esse jogo vai ser realizado no próximo sábado. Domingo está sendo prevista aí a final, né, da competição, mas no sábado os Estados Unidos vai enfrentar aí o perdedor desse duelo entre Colômbia ou Chile pela decisão do terceiro e do quarto lugar desta competição. Domingo nós teremos a final, jogo também marcado às 9 da noite, e aí essa situação nós vamos falar aqui na próxima segunda-feira no Canal Esportes de quem conquistou o título e a ordem, né, da classificação, primeiro, segundo, terceiro e quarto nesta Copa América do Centenário. Tá certo? Vamos dar sequência ao Canal Esportes. Ontem nós tivemos a abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o Palmeiras, né, de Gabriel Jesus, venceu o América Mineiro pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Palmeiras pula mesmo na frente nessa condição na classificação geral da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa vitória deu ao Palmeiras uma possibilidade imensa da equipe também valorizar ainda mais esse menino chamado Gabriel Jesus, que tem sido assediado por muitos clubes do futebol mundial e que pode estar deixando o Brasil ainda no decorrer deste Campeonato Brasileiro. Tudo porque ontem a janela de transferências internacionais, ela finalmente foi aberta, né? Na verdade, essa janela foi aberta no domingo, mas ontem as movimentações passaram a surgir. Aqui em Alagoas, nós estamos vivendo a possibilidade de um Luide, por exemplo, ir jogar no futebol do exterior. Não está descartada essa possibilidade. O jogador ainda tem interesse, o esporte ainda tem interesse no atleta. Direção do CRB que já teve ontem um dia muito longo de conversas, de reuniões a respeito do assunto principal, que foi o Luide, mas até agora nada de forma oficial. No caso do Palmeiras, a situação é a mesma. Só que o Gabriel Jesus, ele tem vários donos. E o que acontece? São várias empresas que têm a responsabilidade do Gabriel Jesus. E o detalhe é que o Gabriel Jesus, ele agora passa a ser um sonho de consumo do Barcelona, do Bayern de Munique, do Manchester United, e aí, de repente, um cara que já está sendo cogitado como um possível reforço dessas equipes. Em um jogo de ontem, no Campeonato Brasileiro, faz mais 2 gols na competição e dá a vitória ao seu time, acaba ficando assim ainda mais valorizado. Mas o Palmeiras, claro que sabendo desse resultado positivo e da maneira como tem colocado aí as coisas nas cartas na mesa com o Gabriel Jesus, sabe muito bem que a temporada também está sendo muito positiva nesse sentido, para poder colocar também até mais jogadores em evidência e conquistar, quem sabe, o Campeonato Brasileiro. Esse foi o objetivo lá atrás, né, que o Cuca disse. Depois da eliminação da Libertadores, o Cuca prometeu que o Palmeiras seria campeão brasileiro. E muita gente disse, isso é uma promessa muito difícil, gente, de um profissional fazer. Mas um cara que está confiante no trabalho dele, que está sabendo que pode confiar no taco, ele tem feito isso. E o Cuca tem mostrado até aqui que o Palmeiras vai ser uma equipe que vai brigar e muito nesse Campeonato Brasileiro até o título da competição. Vamos dar uma olhada nos jogos desta quarta-feira, né, do Campeonato Brasileiro, para você em casa ficar bem informado, colocar na sua agenda. Ontem nós já tivemos a vitória do Palmeiras por 2-0, abertura de mais uma rodada da competição.
A Chapecoense joga contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, na Arena Condá, jogo das 7h30 da noite. Lembrando que para esse jogo, o Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, vai ser o árbitro da partida, né? De Chapecoense e Atlético Paranaense. Ponte Preta e Cruzeiro jogam às 7h30 também no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Botafogo joga em Juiz de Fora contra o Figueirense. Atenção, hein, Daniel? Jogo de 9 da noite. Botafogo e Figueirense em Juiz de Fora. O Santa Cruz joga aqui do lado, aqui no Arruda, às 9 da noite contra o Flamengo. São os jogos desta quarta-feira, né? Santa Cruz e Flamengo, 9 da noite. Às 9h45, Fluminense e Santos, no estádio Kleber Andrade, em Volta Redonda. Às 9h45, também Atlético Mineiro e Corinthians. E amanhã, os últimos jogos desta rodada. O Grêmio joga contra o Vitória, o São Paulo joga contra o Sport e o Curitiba enfrenta o Internacional. Esses são os próximos jogos desse Campeonato Brasileiro da Série A, com a rodada que foi iniciada ontem, terá seu andamento nesta quarta-feira e o encerramento acontece com esses 3 jogos que eu citei amanhã, né? Grêmio e Vitória, São Paulo e Sport, Curitiba e Internacional. São os 3 jogos que fecham essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Olhando a classificação de momento da competição, depois de alguns jogos já disputados, né? A maioria das equipes aí com 10 partidas, né? Algumas das equipes já, o Palmeiras no caso, tem 10 jogos, ao lado do América Mineiro disputados. E a classificação de momento da primeira divisão do futebol nacional é essa. Vamos dar uma olhadinha então. O Palmeiras é o líder, tem 22 pontos. Em segundo, o Internacional com 19. Em terceiro, o Grêmio com 18. Em quarto, o Corinthians com 16. Em quinto, o São Paulo com 14. O Flamengo é o sexto, 14 pontos. Em sétimo, a Chapecoense com 14 pontos. Em oitavo, o Santos com 13. O Atlético Paranaense é o nono com 13 pontos. Em décimo, a Ponte Preta com 13 pontos. Na 11ª posição, o Fluminense, 13 pontos. Em 12º, o Figueirense com 12. O Santa Cruz é o 13º, tem 11 pontos. Em 14º, o Atlético Mineiro com 10. Em 15º, o Vitória com 9. Em 16º, o Curitiba com 8. E aí vem a zona de rebaixamento. O Sport tem 8 pontos, 17º colocado. Em 18º, o Botafogo com 8 pontos. Em 19º, o Cruzeiro também com 8 pontos. O Cruzeiro, que era o lanterna, começou a rodada como lanterna, mas os 2 gols que sofreu ontem do Palmeiras acabou fazendo com que o América Mineiro tivesse um aumento nesse déficit dele. Então ele agora tem mais gols sofridos na competição, né? E número de gols marcados que não dá para poder fazer uma diferença nesse déficit. Então o América Mineiro hoje é o lanterna do Brasileirão por ter esse déficit aqui, olha só. -8, Palmeiras tem -6. E aí, por essa razão, todas as equipes com o mesmo número de pontos aqui na zona de rebaixamento, né? O Sport tem -5, né? O outro clube também que está na zona de rebaixamento, que é o Botafogo, tem -5. E aí vem os 2 últimos colocados. O Cruzeiro com -6 e o América Mineiro agora passou a ter um déficit de -8. Então isso coloca o América como lanterna desse grupo na Série A do Campeonato Brasileiro. E você vai poder acompanhar amanhã, né, o andamento desta rodada, né, como é que ficou essa situação dos jogos que estão sendo realizados, previstos para hoje, para que você possa ficar bem informado aqui no Canal Esportes para ver como foi o andamento dessas partidas e os resultados que nós vamos destacar amanhã aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos muitos jogos sendo realizados ontem e você já vai poder acompanhar algumas dessas notícias, além das manchetes da Gazeta, que tem 82 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a informação. Voltamos já. José tem 9 anos.
e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Fiquei muito honrado porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri. De quando a gente fez parte do Fino Coletivo, eles acabaram, essa música não foi gravada por eles, eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E acho que foi uma honra pra mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem, né? Eu acho que essa coisa... Até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Oi, sou o Thiago Vasconcelos. Sou o Júnior Almeida. Sou o Marquinhos. Eu sou o Vado. Eu sou Milani Hora. Fortalece aí. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
Beleza, então, já que no bloco anterior estávamos falando de Série A do Campeonato Brasileiro, vamos mostrar os gols, né, da vitória do Palmeiras ontem, 2-0 em cima do América Mineiro. E você vai poder acompanhar esses detalhes aqui ainda nesta edição do Canal Esportes, tá certo? Enquanto o pessoal vai organizando a casa, nós vamos fazer o seguinte então, tá, Josiel? Vamos trazer as manchetes da Gazeta. 82 anos de tradição, de credibilidade, compromisso com a notícia. A Gazeta traz como destaque na manhã desta quarta-feira, dia 22 de junho, essa informação aí. Vamos colocar na tela. Vamos lá. No caderno Últimas, empate em casa com o Paraná faz CRB sair do G4. E olha que o CRB, quando encerrou a partida, já havia caído para a quarta posição. Mas, com o complemento da rodada, os jogos que começaram mais tarde, aí o CRB acabou saindo do G4, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer a classificação da Série B, como ficou. O gol do CRB foi marcado por Flávio Boaventura aos 34 minutos do segundo tempo, enquanto o jogador Robson, da equipe do Paraná, aos 45 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate. Lembrando que esse mesmo Robson perdeu um pênalti aos 33 minutos do segundo tempo. Foi isso mesmo. Um minuto depois, o CRB fez o gol, logo depois que o Juliano defendeu um pênalti. Aqui na Gazeta de hoje, Série D é a nossa Copa do Mundo. É o que afirmou o Marcelo Nicásio, atacante do CSA. E não pode ser diferente, não. O desejo dos jogadores do CSA tem que ser esse mesmo. Tem que ver a Série D como uma Copa do Mundo do Azulão mesmo. Porque é a competição que o CSA tanto lutou para poder chegar, né? Para poder conquistar o acesso, para poder garantir uma das vagas para a Série C. Então não pode ser diferente. A Série D é a Copa do Mundo do CSA mesmo. Jogador azulino lamenta pontos perdidos e diz que o time não pode vacilar nessa competição, por se tratar de uma competição de pontos corridos, uma competição de tiro curto também, não é? São 6 jogos só na primeira fase, e o que ele está lamentando é a derrota para o Parnaíba na estreia. O CSA poderia estar numa condição muito mais confortável ao lado do Ceará, mas vencendo o Ceará, por 1-0 que seja no próximo domingo, o CSA assume a liderança do grupo pelo saldo de gols. Ainda nas manchetes da Gazeta desta quarta-feira, vamos manter aí as manchetes da Gazeta. O lateral esquerdo Maxwell prolongou o contrato com o Paris Saint-Germain por 1 ano, até junho de 2017. Palmeiras tenta o retorno do atacante Leandro Pereira, que pode chegar emprestado pelo Clube Brugge, da Bélgica. Roger Gaúcho chega ao CRB, tá aí o Roger Gaúcho, cabeleira do Roger Gaúcho, né? Novo reforço do CRB aí para a sequência da Série B. TJD será parceiro da FAF, diz o novo presidente. Venâncio Júnior foi empossado na última segunda-feira. Alex Travasso chega e já treina no Asa, o atleta que retorna ao clube, né? Foi anunciado ontem. Tite, primeiro técnico campeão brasileiro. Confederação confirma jogo Brasil e Bolívia na Arena das Dunas em Natal em outubro. Jogos da 10ª rodada do Brasileirão serão realizados nesta quarta-feira. Atacante Gabriel Jesus do Palmeiras diz que jogar no Barcelona é um sonho. O Fluminense mira Alejandro Guerra, mais um estrangeiro que pode pintar aqui no futebol brasileiro. Peruano admite gol de mão contra o Brasil. Não tem nem o que mentir, né? As imagens são claras nesse sentido, né? Gesto de Piquet gera repercussão negativa na Espanha. E IAAF não aceita a brecha do COI e veta a bandeira russa nos jogos. A Federação Internacional mantém posição de impedir Pavilhão de ser representado no atletismo por causa dos casos de doping, né, que vem tomando conta no esporte na Rússia. Vamos ver os 2 gols de Gabriel Jesus amanhã. Ontem na vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos aos gols. Jogada trabalhada pelo lado direito. Palmeiras jogando em casa, numa grande fase, a bola de fato não saiu. E aí o Gabriel Jesus apareceu para concluir por trás da defesa, para fazer 1-0, né? É o menino Jesus aí, rapaz. Aí o gol. Jogada rápida do Palmeiras e o gol contra, cara. Um gol contra, pelo amor de Deus. Pois é, esse acabou sendo aí os 2 gols do Palmeiras na vitória ontem por 2-0 em cima do América Mineiro, né? O América de Minas.
Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ontem nós tivemos jogos, mais uma rodada da competição, né? Sendo realizado, 10 jogos aí, fechando toda uma rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. E nós temos aqui já alguns jogos separados, né? Esse aí é o jogo do Avaí, é isso, pessoal? É o Avaí com o Atlético Goianiense? Que jogo é esse aí? Vamos lá. Tupi e Bahia, né? É o Tupi e Bahia, né? 2-1 então para o Tupi. Vamos colocar os gols aí da vitória do Tupi em Juiz de Fora, em cima do Bahia. Vamos acompanhar. Aí o primeiro gol da partida, o Hiroshi fez aos 19 minutos 1-0 para o Tupi, que não é o Sandro Hiroshi, viu? Aquele velho Sandro Hiroshi. O gato, que na época do São Paulo, situações documentais com irregularidade. O Tupi fez 2-0 com o Marcos Serrato, depois dessa cobrança de falta. A bola bateu na trave e o Serrato fez o segundo gol do Tupi. E o Bahia ainda diminuiu com o Luizinho. Mas o placar foi esse mesmo. Placar final, 2-1 para o Tupi. Tupi que ainda se encontra numa condição delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, mas venceu o Bahia, né, rapaz? O Bahia que está também muito distante desse processo na Série B do Brasileiro. O Bragantino, jogando em casa, enfrentou o Goiás. Goiás que, assim como o Vila Nova e como o Atlético Goianiense, são os representantes do estado, né, nessa competição. E venceu o Goiás, né? O gol foi de Rossi. Vamos dar uma olhadinha então no gol da vitória do Goiás. O gol saiu no segundo tempo, né? Depois da jogada pelo lado esquerdo. E o Rossi fez o gol da vitória do Goiás. Foi assim que terminou a partida, placar final 1-0 para o Goiás. Ainda trazendo mais gols da Série B do Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos a partida entre Vila Nova e Criciúma, jogo de 5 gols, seu jogo que teve mais gols na rodada. E você aqui não perde um só detalhe. Vamos ver os gols, vamos lá. Primeiro gol do confronto marcado por Gustavo Souza, 1-0 Criciúma. O gol de empate do Vila, Vinícius Simon, aos 41 minutos do primeiro tempo. O jogo foi realizado no gigantesco Serra Dourada. No segundo tempo, Rafael Silva. Aliás, depois do pênalti, quem converteu foi o Gustavo Souza. Mais uma vez. Aí sim, o Rafael Silva fez 3-1 para o Criciúma. E o jogador Fábio dos Santos, nesse chute de fora da área, já no finalzinho, ainda deu uma pontinha de esperança para o Vila, mas terminou assim 3-2 o resultado da partida. Vamos dar sequência, aqui é o Canal Esportes, você está acompanhando os gols da Série B, né, dos jogos de ontem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos dar para a sequência da competição, vamos lá, trazer mais gols nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando aqui os principais gols, os principais jogos, esse já foi, né? Então vamos para dar sequência. Logo lembrando que nós temos aí numa sequência de jogos, né? Esse também já foi, né? São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro que você está acompanhando aqui no Canal Esportes e, consequentemente, você vai poder também agora conferir os resultados das partidas de ontem, 11ª rodada da competição, para você que está em casa ficar por dentro de todos os resultados. O Avaí empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. Isso é normal, né? Vai voltar logo aí o sinal para que a gente possa trazer com clareza para os nossos telespectadores esses resultados desta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com os jogos realizados ontem, tá? Então vamos lá, colocar na tela aí. Avaí, Atlético Goianiense 1-1, Ceará 1-0 em cima do Oeste, CRB 1-1 com o Paraná, Londrina 0, Vasco 1, Paysandu 1-0 no Joinville, Tupi 2-1 em cima do Bahia, Bragantino 0, Goiás 1, Brasil de Pelotas 0-0 com o Náutico, 0-0 também foi o placar de Luverdense e Sampaio Correia, e o Vila Nova perdeu em casa por 3-2 para a equipe do Criciúma. Em relação a esse jogo, né, em que o Oeste perdeu para o Ceará, você vai poder acompanhar aqui alguns gols dessas partidas ainda da Série B do Campeonato Brasileiro logo na sequência, né? Mas o mais interessante é nós mostrarmos os gols da partida do CRB para os nossos telespectadores. Se nós vamos poder buscar esses gols, está aí em cima o vídeo, logo do lado direito, aí está certo, né? Desses gols aí do CRB com a equipe do Oeste,
para que você possa, aliás, com a equipe do Paraná Clube, para que você possa ter acesso de como ficou a Série B do Campeonato Brasileiro depois desses jogos realizados ontem, né? Já dá para adiantar que no próximo sábado o CRB vai enfrentar o Vasco da Gama aqui no Estádio Rebelé. Jogo duríssimo por se tratar do líder da competição e o Vasco que conseguiu, mesmo com 2 derrotas nessa Série B, abrir uma margem já de 4 pontos em relação ao segundo colocado. Vamos aos gols da vitória, aliás, do empate do CRB ontem com o Paraná Clube aqui em Maceió. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar os gols do CRB aqui na tela do Canal Esportes. Flávio Boaventura fez 1-0. Zagueirão artilheiro do CRB. Mas o gol de empate do Paraná Clube saiu depois dessa jogada pelo lado direito. O cruzamento, a defesa do Juliano. A bola ainda bateu no Boaventura. E o Robson fez o gol de empate do Paraná, placar final. Paraná 1, CRB também 1. Com isso, a classificação de momento da Série B é a seguinte, vamos ver. O Vasco é o líder, tem 25 pontos. Em segundo, o Atlético Goianiense com 21. O Criciúma é o terceiro com 20, em quarto, o Ceará com 20 pontos. Essa vitória do Ceará e a vitória do Criciúma em cima do Vila Nova por 3-2 foi ruim demais para o CRB, porque tirou o CRB do G4. O CRB é o quinto colocado com 19 pontos, mas mesmo assim é uma campanha fantástica do CRB, se mantendo aí entre os 5 melhores times da competição. O Náutico é o sexto com 18 pontos, em sétimo o Bahia com 17, em oitavo a Luverdense com 17 pontos, em nono o Londrina com 16, na 10ª posição o Brasil de Pelotas com 16 pontos. 11º Paysandu com 15, 12º Paraná com 14, 13º Vila Nova com 13, o Oeste é o 14º, tem 13 pontos, em 15º Goiás com 12, na 16ª colocação o Avaí tem 11 pontos. E a zona de rebaixamento, hoje tem o Joinville, 17º colocado com 11 pontos, em 18º o Bragantino com 9, 19º o Tupi com 8 pontos e o Lanterna é o Sampaio Corrêa com apenas 6 pontos. A próxima rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para o próximo sábado, Brasil de Pelotas e Bahia, 5 da tarde, Ceará e Náutico, 5 da tarde, CRB e Vasco, 5 da tarde também, mas o jogo é de 4h30, tá? Só uma correção. Criciúma e Bragantino, Luverdense e Londrina, Oeste e Sampaio Corrêa, Paraná e Joinville, Paysandu e Atlético Goianiense são os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, está chegando Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro amanhã para trazer mais notícias do esporte. Eu te espero. Grande abraço, ótimo dia para você.